Hoje eu quero falar com você sobre cuidar do seu pensamento, mas lembrando que pensamento gera as nossas ações. Você tem ouvido seus pensamentos? Você tem deixado eles transbordarem na sua vida? Mesmo que seja de forma negativa? Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Bruna, eu sou terapeuta e eu trago aqui questões relacionadas a comportamento, neurociência, às vezes outros assuntos relacionados à astrologia, mas principalmente a nossa busca por encontrar quem realmente somos e como transbordar isso para o mundo. Porque a gente não está aqui de passeio, a gente está aqui para traduzir em arte, palavras, trabalho, o nosso ser. Sem tanta filosofia, agora vamos iniciar essa história de pensamento. Eu quero que você relembre da ideia de que o nosso pensamento, ele gera ações. Quais são os níveis de pensamentos que você está tendo? São pensamentos que te elevam ou te rebaixam? Com as redes sociais, é tão fácil a gente olhar ali e comparar palco com bastidor e se sentir o cocô do cavalo do bandido, sendo que muitas vezes a tua história, independente se você tem 30 mil pós-graduações, se você tem estudos, se você não tem, a tua história importa. E muitas vezes a gente se pega em pensamentos de baixa energia, porque nossa tendência é essa, né? O ser humano, ele busca, na verdade, olhando de forma biológica, fugir do perigo, e aí é a velha história que eu sempre falo aqui nos vídeos. Tem certas coisas que é bom a gente ter esse olhar negativo para não entrar em enrascada, não ter problemas, evitar dor de cabeça, mas ao mesmo tempo, volta e meia, você tem que dar uma recalibrada para entender se aquilo ali é real ou se você tá, de repente, exagerando. E é muito legal a gente observar os nossos pensamentos. Legal no sentido de que isso funciona, né? Não é gostoso, às vezes não é gostoso, às vezes é necessário. E aí, quando a gente para analisar se os meus pensamentos, em maior parte do dia, ele tá com essa energia positiva, meu Deus, excelente, porque eu estou criando novos processos, novas conexões neurais, e isso está me aproximando de uma versão em que provavelmente também traduz comportamentos muito melhores. Mas se eu tô dia após dia me chicotando, achando problema, não encontrando solução para as minhas coisas, eu vou precisar repensar alguns processos. E aí que eu falo que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente tem como buscar mudar. Mas isso cabe a nós, a gente tem que querer e a gente tem que correr atrás. Por que eu tô trazendo esse tema para você? Você sabe que eu tava voltando da academia e todos os dias que eu tenho voltado da academia, eu passo por uma senhora que ela colocou uma mesinha na frente da casa dela, que ela vende bolachinha, ela vende amendoim doce, ela tá vendendo algumas coisas. E tem tempo que eu passo ali, ela não estava fazendo isso até uns tempos atrás, mas tem aí pelo menos, acho que vou colocar uma semana, que todos os dias que eu passo ali, ela tá ali. Eu passo de manhã cedinho, antes das 8 horas, eu volto perto das 10, às vezes, porque eu vou fazer alguma coisa, e ela continua ali. E eu resolvi fazer algo. Eu não queria comprar muita coisa, porque é bastante açucarado, e eu tô tentando evitar um pouco, e principalmente também porque eu não, na hora, assim, eu acabei, putz, se tivesse uma criança para dar, alguma coisa assim, eu compraria, mas não vi viabilidade para o meu negócio. E eu acabava que bom dia, senhora, bom dia, e passava por ali. E teve um dia dessa semana que eu mudei o meu comportamento. Eu falei assim, tá, ela tá trabalhando ali, né, e provavelmente ela precisa, porque ninguém sai do conforto da casa para vender coisa na frente de casa, por mais que ela não esteja batendo nas casas, ela tá ali vendendo. E eu conversei com ela que eu queria o contato dela, se ela tinha WhatsApp ou então Instagram, para eu divulgar aqui no condomínio onde eu moro. E aí eu pensei que isso poderia contribuir com a venda dela, né? E acabei nesse dia comprando uma das coisinhas ali também, pra gente dividir aqui em casa e tal.
E aí mandei no condomínio aqui e falei, ó, pessoal, a fulana de tal tá vendendo e ela tá querendo, ela tá fazendo para Páscoa, né? Então, se vocês tiverem necessidade de alguma lembrança de Páscoa, eu já passei o contato dela. Então, assim, você percebe que a gente às vezes fala, né, que é importante contribuir com os outros. Nem sempre a gente vai conseguir contribuir com o outro com a nossa presença física, porque às vezes a gente está em outro ambiente, a gente não vai às vezes conseguir comprar o produto do outro, por exemplo. A gente não tem como comprar tudo para ajudar as pessoas, mas assim, quando a gente curte algo dentro de algum colega nosso na rede social, quando a gente menciona para essa pessoa que de repente o que ela está falando é agregador, quando a gente direciona o contato dela para alguém que está precisando, isso é apoio. E isso é uma forma de comportamento que faz com que a gente não fique se vitimizando, você me entende? Voltando na era da questão do pensamento. Né? Daí botei toda uma história aqui para você entender que eu tenho buscado ter pensamentos mais positivos. É lógico que tem momentos que eu reclamo. A minha mãe, que vê todos os meus vídeos aqui, está de prova que volta e meia a gente tem conversas em que eu me sinto muito confortável com ela e que às vezes eu reclamo, claro. Mas assim, ela com certeza também volta e meia fala para mim, mas minha filha, você fala sobre energia. Esses dias ela me deu nos dedos, eu acho que eu até gravei alguma coisa aqui. Você fala nos vídeos sobre energia, sobre se manter de forma elevada. Então, assim, a verdade, a vida é isso, um vai puxando o outro. Mas quando você, dia após dia, busca se melhorar, dia após dia, você tenta lapidar o seu nível de pensamento, porque assim, eu não tenho como entrar na tua cabeça e fazer você mudar. Mas às vezes eu fazendo um vídeo para você, poxa, eu não posso pagar hoje um processo terapêutico, mas eu assisto um vídeo aqui, outro ali, que vai expandindo minha consciência, vai trazendo clareza das informações para mim. Isso é uma forma de contribuir. Então, e pegue isso para você. Entenda que você pode colocar coisas no teu dia a dia que são coisas simples, mas que você pode ir melhorando o teu aspecto. Porque assim, perdão a forma de falar, mas se você tá na merda, você pode sair da merda. Só que você tem que querer, você tem que buscar, você tem que agir, você tem que começar da onde você tá. E pense que assim, a merda também, o fundo do poço, ele também é um lugar importante. Porque às vezes é aquela velha história, você vai impulsionar ali para poder sair. Então assim, nada é o fim do mundo. A gente, na realidade, às vezes passa por situações financeiras complicadas, a gente passa por problemas, às vezes, relacionais complicados, mas tudo isso vem para nos ensinar. Às vezes a gente ter mais limite, às vezes a gente conseguir reduzir um pouco mais os nossos gastos, entender para onde está indo. E quando isso envolve questões que você precisa se lapidar, vai continuar acontecendo até você entender e ir para um próximo nível. Então, esse vídeo em especial, ele não é para dizer para você que eu sou uma boa pessoa e que você deve melhorar, mas que eu também estou no meu processo, mas que com esse vídeo, de uma forma bem solta, eu quero dizer para você analisar os seus pensamentos. Se você tem dificuldade de fazer isso, começa a anotar os sentimentos que você está tendo, em alguns momentos que você está se sentindo mais irritada. Por que você está irritada? Anota o que você está sentindo. E anota quando você tá bem também, se você lembrar. E depois, sabe, isso vai tentando fazer algum tipo de conexão para você, vai tentando fazer um pouco mais de sentido. As coisas fazem sentido. Só que às vezes a gente tá tão atordoado que a gente não percebe esses detalhes desse emaranhamento da nossa mente. E tem muita coisa que a nossa mente ela vai criando contextos. Então, quando você para de olhar para o contexto e olha para o que de fato fez você pensar aquilo, por exemplo, fulana de tal não me chamou mais para ir na casa dela. Liga para ela, chama ela você. Entenda o que está acontecendo. Não fica criando, porque ela não gosta de mim. Será que eu falei alguma coisa errada? Entende o que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, tenta criar mecanismos para você se defender, claro, mas se é importante para você e você está sentindo falta dessa amizade,
para que você também se movimente em fazer. Às vezes a pessoa está pensando a mesma coisa. Eu sempre sou eu que chamo ela não vem. Ou então ela vem e fica pouco, eu não quero incomodar. Então a gente pode ir além, basta a gente querer. Eu espero que tenha feito você pensar aí sobre os seus pensamentos e suas ações. Tudo que você pensa com muita frequência traz, isso vem para sua realidade, seja algo bom ou ruim. Então, pegue para você a sua força. A gente tem... As coisas vão acontecendo, a gente vai ficando chateado às vezes e a gente vai liberando a nossa energia, a nossa força para coisas que não fazem tanto sentido. A gente tem que retomar esse poder e fazer não tá legal? Vamos fazer as coisas do jeito que fiquem legais. E não tô dizendo que é simples, não tô dizendo que é fácil, mas eu quero dizer para você que se você chegou até aqui nesse vídeo, você é capaz. E se você gostou desses devaneios, deixa eu saber nos comentários. Se você ainda não me segue, por favor, né? Um beijo.